(11h36). Vocês estão... Agora eu me olhei na tela, vocês estão vendo que eu tô bem arco-íris hoje, assim. Bem pra cima. Toda LGBT. É juventude, né? LGBT, pois não é. É a representatividade. É verdade. Vou dizer, né, que ganhei do meu companheiro, linda manta. Tá? Tô bem colorida, muito bem. Para fazer par com essa gente linda. Falávamos, quer dizer, Chandler falava. A brincadeira aqui. Chandler já diz, falem, porque eu não posso. E Chandler, eu compartilho com ele dessa coisa, né? Se deixar um silêncio, a gente precisa ocupar. Parece que não temos o que falar e temos muito o que falar. Eu digo que eu tenho uma necessidade ancestral de falar. Então, se deixar o espaço, eu falo. É isso mesmo. E aí a Érica e o Rô já ficam mais esperando a brecha. Então, muito educado. Vamos fazer um silêncio agora? Não, te engana. Muito educadinho esses meninos, né? Ai, eu meninas. tento, né? Eu tento. Tá, então agora minha mãe assiste o programa. Então agora vamos fazer um silêncio para eles ocuparem o espaço. Não, gente, lá, eu e o Rô, a gente combinou. A gente combinou. Eu começo, vamos depois ela enfia. Golpe! É golpe! Opa, não pode falar essa palavra, eu acho. Vai lá. Para mim é compartilhada a fala do Chandler, né? Quando ele fala sobre o paralelo. Acho que, de fato, é uma alternativa da comunicação importantíssima. E se vê... E se tem... Peraí, vamos fazer uma troca rápida aqui. Ainda mais em momentos... Olha, melhorou. Pô, melhorou muito. Agora me escuta. E ainda mais em momentos como esse, né, cara? E aí eu chego também na discussão da importância que esse conselho tem, né, pro atual período conjuntural do Brasil. Né? Acho que a importância do Conselho de Juventude, né, na cidade de Rio Grande hoje é garantir a participação política da juventude nos espaços de decisões. A gente vive num estado de coisas que não nos favorece enquanto jovens. E isso é nítido para qualquer um e está na fala do Chandler, está na fala daqueles e daquelas que têm essa pauta como tão cara. Não tem espaço para a juventude. Para além disso, não tem também espaço para negros e negras, para mulheres, para LGBTs, né, para índios e índias. Então, existe uma série de grupos que são excluídos socialmente, historicamente, no nosso país. E acho que mais agora, né, Rua? Eu não sei se querem entrar nisso, sim. E ainda mais agora. E aí a importância desse conselho hoje, né, está acontecendo nesse momento histórico que o Brasil vive. Né? É a importância política da gente conseguir esse espaço nesse determinado momento. É um momento onde a política vem sendo massacrada por uma série de pessoas que vem usando aí a discussão da corrupção, enfim, discussões... Eu acho maluquice, esse programa é uma maluquice maravilhosa. É que a gente não tá na TV lá. Linguagem de sinais aqui, ó, rola direto. Assim, eu tento entender... Era o café, vou pegar. Segue aí. E aí... No momento onde se usa a corrupção, essas discussões que para mim são totalmente infundadas, eu não aceito a discussão da corrupção e não vou aceitar. Num momento como esse, a gente vir com um conselho onde a gente consiga pautar de fato coisas, né, direitos, anseios, sonhos que a nossa juventude tem, sem sombra de dúvida é uma vitória, uma conquista política muito grande. Né? A gente está vivendo num estado de golpe e a gente tem que pontuar isso o tempo inteiro. E esse conselho, o Chandler me passa aqui as representações que vão ter, né? Acho que eu posso ler, né? Para isso mesmo. Um representante de estudantes secundaristas, eu vou falar uma pessoa, né? Uma representante de estudantes universitários, uma representante de entidades ligadas ao trabalho, moradia e mobilidade, uma representante dos movimentos culturais e artísticos, 2 representantes dos movimentos de mulheres,
uma representante do movimento LGBT, uma representante do movimento negro, 4 representantes do movimento religioso distintos, né? 3 representantes dos povos e comunidades tradicionais, uma representante dos movimentos ambientais, uma representante dos movimentos esportivos, uma representante da juventude, das comunidades rurais, uma representante dos movimentos de saúde pública, uma representante dos movimentos de comunicação juvenil, uma representante de jovens com deficiências, uma representante dos movimentos de juventude escotista e 2 representantes do movimento de juvenis em geral, né? É representativo, é um conselho amplo e eu acho que nessa democracia mofada, nessa democracia cheia de problemas estruturais, né, do século passado, acho que vem de encontro com todas as pautas que a gente vem defendendo ao longo da história da juventude brasileira e é uma grande vitória. Eu acho para a juventude do Rio Grande, uma grande vitória para o movimento social do Rio Grande. Acho que a gente tem que mais é que se organizar, tem mais é que tomar as ruas, tem mais é que ocupar a escola, tem mais é que ocupar a praça, tem mais é que ocupar o paralelo, tem mais é que ocupar espaços para garantir a soberania de direito daqueles e daquelas que foram explorados a vida inteira nesse país. E é esse o ponto. Eu acho que o ponto é lutar, é resistir, para garantir que no Rio Grande a gente consiga avanços fundamentais para a nossa existência, para a nossa vida, para a continuidade dos nossos sonhos, dos nossos desejos, enfim, do nosso tesão enquanto juventude. Então, acho que é um grande avanço. Eu acho que a gente tem que estar muito feliz, muito alegre, com muita alegria por essa vitória, sem sombra de dúvida. Que bonito isso. Não é? Não, acho que muito nesse sentido que o Chandler e o Rô estavam falando, né? A importância do conselho, o que ele representa para os jovens do município, a forma com que foi construído, que é democrático, é representativo, é amplo e que vem para que a gente tenha mais um espaço, mais uma oportunidade de tocar política pública para a gente, né? Para participar da construção de políticas públicas voltadas para a juventude. Com toda certeza. E pensando Bom, tem na fala do Chandler, do Juan, da Érica agora também... pode não se falar objetivamente da conjuntura, mas por óbvio que a conjuntura faz parte da luta da juventude. A retirada de direitos. Bom, a gente pode retomar aí algumas pautas que acho que vocês não sempre juntos na mesma mesa, mas em momentos diferentes já vieram falar. A gente tem o Escola com Mordaça, né? Chamado Escola Sem Partido. O Cristiano falou aqui no início dessa semana sobre isso. Em São Lourenço temos alguns desdobramentos, uma possibilidade de veto do prefeito de São Lourenço desse projeto de lei que já foi tido como inconstitucional no STF. Tem uma mobilização da região toda e não só de professores e professoras, porque é isso que cansa às vezes a gente, né? Mas a juventude está sempre muito envolvida nisso e nessa conscientização de que não só quem educa diretamente na sala de aula, né? Quem está... não posso dizer quem recebe para isso, porque nem recebendo professores e professoras estão, né? Pois é. Mas, enfim, é a luta de todos e todas. Tem uma mobilização da região toda para acompanhar o que está acontecendo em São Lourenço, porque é simbólico dentro desse momento, dessa conjuntura, né? Escola com Mordaça, temos uma dita reforma do ensino médio, reforma a exemplo da reforma da Previdência, da reforma trabalhista, que vem só para destruir, né, o que já se vinha conquistando até agora. E isso tudo ataca, sim, a juventude. Quando eu, com meus 35 anos de idade, brinco que, segundo uma central... não é sindical, mas enfim, brinco, né, que eu ainda sou jovem, porque eu sei que vai até os 35. É uma brincadeira, por óbvio, não me construí na juventude, mas brinco para chamar atenção, porque digo que eu, com 35 anos de idade, me assusto dizendo, será que consigo me aposentar? Um jovem, uma jovem com seus 18, 19, 20,
tem uma perspectiva muito mais assustadora pela frente. Se não for através de espaços como conselhos municipais, enfim, todo tipo de espaço que a juventude possa ocupar deve ser lidado, porque é de direito. Justamente porque está sendo atacada de todos os lados. Né? Não, e contribui muito, né, mesmo já estando aí na finaleira, passa muito rápido aqui, mas da gente trazer isso, né, que é o mote do programa, da questão da importância desse espaço, da criação desse espaço, né? E quando a Deca coloca que a juventude esteve presente junto com os movimentos de professores, junto com as centrais sindicais, é porque a juventude que está organizada nesse município, né, na sua amplitude, na sua pluralidade, diversidade, tem esse entendimento de que o espaço de jovem é em todos os setores, porque a juventude perpassa por todos os setores. E por isso nós sempre assumimos esse compromisso de estar junto com os companheiros, com as companheiras, com os camaradas e camaradas em todas essas lutas. Né? E às vezes, infelizmente, preciso trazer essa crítica nesse momento, a juventude, quando precisou também desse respaldo na votação da Câmara de Vereadores, não se viu contemplada por todos esses setores que a juventude sempre esteve compondo os frontes de luta. Né? A gente fez o pedido, a gente reiterou o pedido, e aí é para todas e todos, e aqueles que tiverem a sensibilidade vão saber entender isso como uma crítica construtiva, né? E não depreciativa. Porque a juventude sempre esteve presente em todas as lutas que alguém chamar, que o movimento, não isolada, né? Mas que o movimento chamar, a juventude se colocou e sempre se coloca à disposição. E no momento que a juventude precisou para criar um instrumento de suma importância, éramos nós né, limitados entre menos de 10 pessoas para tentar fazer uma pressão no legislativo nesse sentido. E eu ainda nem como representante da juventude, como representante institucional da secretaria que ficaria responsável por essa construção. Então, é doloroso trazer isso, mas serve para esse nosso momento de construção, porque no retrocesso que estamos, se a gente não tiver a sensibilidade de enxergar que eu preciso também retribuir toda aquela construção que também se coloca à disposição quando a luta é do meu segmento, a gente não consegue levar adiante porque o retrocesso dá muito forte. Né? E aquilo que a Érica trazia, né, de uma manifestação contrária sobre a importância de um conselho, que a juventude não quer um conselho, né, e aí umas coisas mais absurdas que foram colocadas. Tanto que nós tínhamos mais de 1.000 jovens nesse processo. Tanto que apontaram quais eram os segmentos que precisavam estar representados. Tanto é que nós temos um conselho com mais de 30 pessoas, porque se tinha necessidade de representar o maior número possível de segmentos e setores que a juventude está inserida e ainda deixar um setor amplo para a juventude em geral, porque se alguém não se sentisse representado nos demais, poderia estar ali contemplado e participando conosco. Né? A gente precisa entender qual é o papel de um conselho municipal. A gente precisa entender qual é a importância da sociedade ocupando os espaços dentro do executivo municipal. Um conselho, ele nada mais é do que um espaço de controle social. E, ao mesmo tempo, uma brecha, um diálogo com o executivo municipal. A forma da sociedade participar e pautar o governo é participando desses espaços de construção de participação. Como é que eu quero que o governo entenda as nossas necessidades se eu não ocupo esses espaços de construir? Então, se no momento de construção aqueles e aquelas entendem que não devem construir, bom, então também não devem reclamar quando a coisa estiver pronta. Porque esse é um processo, tudo é um processo. E o Conselho serve para justamente fomentar essa participação, esse momento de escuta da sociedade e dos mais variados setores. 10 pro meio-dia. Sei que tem bastante coisas mais para colocar. Não sei se vocês ficaram com algo para falar também, Érica e Juan. Não, eu quero concordar de novo com a fala do Chandler, né, e com a tua, Deca. Quando diz da ocupação de espaços pela juventude nas lutas cotidianas que a gente vem travando, né? É importante a gente pontuar e fundamental nesse momento essa presença da juventude nos espaços de luta, né? A gente tem que lembrar que em 2016 os estudantes secundaristas brasileiros fizeram um movimento de massas ocupando escolas em todo o Brasil.
né? Nesse processo de aprovação da escola com mordaça, aqui, do nosso lado, os estudantes secundaristas, os jovens, estão fazendo manifestações artísticas e pressionando o governo para fazer o veto. Fora daqui, nos Estados Unidos, o movimento secundarista puxa o movimento desarmamentista. Então, o fato é, o movimento de juventude, ele é mundial e ele vem ganhando espaço. O porquê que ele vem ganhando espaço e o porquê que é necessário dar esse espaço para ele, e isso os nossos companheiros e companheiras mais velhos têm que entender. Porque o movimento de juventude, eu ouso a dizer que é um movimento capaz de acabar com a caduquice política que a gente vive no mundo. Nós vivemos uma caduquice política. A gente não pode fazer política dessa maneira careta, dessa maneira ultrapassada, dessa maneira mofada. A gente precisa tomar os espaços com alegria, com felicidade, com amor, com paixão, e é essa a necessidade. E é isso que a juventude vem trazendo. A juventude vem trazendo a primavera nos dentes, agarrada, difícil de quebrar essa corrente, e vem tomando espaço. E se não nos der esse espaço, Chandler, a gente vai arrancar a pontapé. E vamos ter que arrancar a pontapé. E esse conselho vem para isso. Esse conselho vem para demarcar o espaço da juventude, eu tenho certeza disso. Muito bem, muito bem. Prova é que ele não é... Prova é que esse conselho tem mais sociedade civil do que governamental. Justamente, de outros justamente né? nesse sentido, exato. Isso foi uma dos impedimentos da primeira votação, né, quando foi proposto pelo Executivo, de que ele não era paritário entre sociedade civil e governo. E nós dizíamos justamente que isso, né? O conselho, quando não for deliberativo no caso de finanças, ele tem que ser, entendemos nós, na juventude que propomos essa minuta, ele tem que ser da sociedade. Sim. E não um pseudo espaço de participação onde o governo pauta as decisões e o governo pauta as pautas, né? De fato, tem que ser o espaço que a juventude, que a sociedade entre para dentro, né, desse espaço e consiga articular, contribuir, e que a sociedade de fato tenha vez e voz. Lembro que esses conflitos, dificuldades todas também aconteceram na época das propostas e tensionamento para os conselhos populares. Sim. Né? E vai ser assim sempre. Na época, aqui no município a Constituição e todo o trâmite do Conselho Municipal de Política Cultural também, e também é um exemplo de conselho que tem, na sua maioria, da representatividade das cadeiras setoriais, dos fóruns, porque isso, cada cadeira é um fórum setorial. Como a exemplo do que vocês queriam criar e que diziam que não existe, está ali, né? Mas também tem a maioria da sociedade civil. Então é isso, assim. É tudo e o com de muita cultura luta. foi difícil de aprovar também. Se foi. Sim, Foi muito difícil. Então é isso. É muita luta para a criação de cada espaço e... Infelizmente, não imaginava que a criação do Conselho de Juventude fosse fácil. Infelizmente, não imaginava, porque sei, né? E só a gente querer enxergar, a gente vê como as coisas, como a política se constitui, né? Ainda não só aqui no município, em todos os lados, né? Mas é isso, muita resistência de vocês. E agora chamar essa galera jovem, né, para participar da construção desse conselho, né? E chamar também, e aí dar o recado, né? Que a galera tem que se mexer. Nós temos um peso político no Brasil, nós estamos vivendo um período terrível e a gente precisa se mexer. Tá bem. A juventude precisa se mexer nesse momento. Até para atualizar só sobre esse processo do Conselho, já estamos aí nos 5 minutos que nos restam ainda. Foi sancionado, então, a lei pelo prefeito Alexandre em 18 de julho de 2018. Conforme a própria lei, né, a Secretaria de Cidadania e Assistência Social tem 60 dias para chamar uma plenária pública para a composição da primeira gestão deste conselho. Tá, porque é isso que eu ia perguntar, porque existe não sei se foi feito foi aprovado, não tem um decreto ainda, ou tem o decreto já de criação do conselho? Não tem, já tem a lei. Já tem a lei de criação mas do ainda conselho. não tem o decreto com os nomes dos 12 Isso, casos. este vai ser depois da plenária, porque o que acontece?
Agora a ICMCAS, então, junto com a juventude, vai organizar esse processo da plenária. 60 dias. E em 60 dias precisa chamar uma plenária, e nós já construímos com prazo apertado justamente para que não deixe a coisa perder de vista. Mas também. Né? Para chamar uma plenária e fazer a composição dessa primeira gestão até a próxima conferência. Sim. Então, é de suma importância que a juventude esteja atenta nos canais oficiais da Prefeitura Municipal e também nos perfis aí do Facebook das mais variadas entidades de juventude que estão construindo também nesse processo, que a gente vai fazer essa divulgação. E o Paralelo, óbvio, sempre se coloca à disposição, então vai estar aqui pelo Paralelo também, a divulgação da data dessa plenária municipal, para que a gente consiga ter uma gestão, de fato, que contribua na construção, né? Porque qual que é o papel dessa primeira gestão, de fato? É construir o regimento interno desse conselho. Então, é onde vai dar o tom da atuação, quais são as atribuições que já estão previstas na lei, mas entrar nos pormenores das atribuições. Sim. Então, é de suma importância a primeira gestão para que a gente consiga consolidar a criação. O primeiro passo foi a lei de criação. O segundo, né, é a questão administrativa de como funcionará esse conselho. Então, que todas e todos se coloquem à disposição, o momento é de retrocesso e a sociedade civil precisa, de fato, como o Rua colocou, ocupar esses espaços e a gente tem que aproveitar, né, esse momento que o município de Rio Grande vive de construção democrática e participativa que não necessariamente perdurará pelas demais gestões que virão. Sim. E a luta sempre é para que mantenhamos os direitos. Fala, Érica. Acho que a gente já está se encaminhando para o final, né? Não, faz tempo já que a gente está se encaminhando para o final. Ai, desculpa, eu me perdi. Opa, tô aqui. Mas acho que é isso. Acho que eu agradeço a presença dos companheiros e do camarada. E... muito obrigada pelo debate. Foi enriquecedor. E muita força, né? Vamos construir, vamos pautar. E faltou tempo. Vamos ocupar os espaços, como disseram. O Paralelo tem que ser um programa de 6 horas, assim. Opa. E faltará tempo. E faltará tempo. Porque a gente faz a discussão superficial, né? Das coisas pontuais e necessárias para falar. Mas se a gente fosse entrar na questão de cada representatividade, de cada atribuição do Conselho, nós conseguiríamos fazer um debate de qualidade nessa mesa, né? E faltaria bastante. Acho que podemos, não tenho certeza que podemos para logo, né? Não sei se daqui a 30 dias, daqui a pouco menos, se vocês avaliarem necessário. Marcar outro. A data da próxima da plenária pública. Marcar outro, falar, né? Novamente fazer o chamamento e pontuar um pouco mais para que a comunidade vá se apropriando e de fato participe, né? É isso, gente. 11h59. Rafa, o que a gente está ouvindo de fundo? Escolha da Érica aí, Teatro Mágico, Camada d'Água. Muito bem, muito bem. Escolha do Schindler. Escolha do Foi do Schindler a escolha? Tá aí, então tá. Tá bem, camarada, olha ele. 11h59, vamos encerrando. Vou ter que dizer, tá fazendo xixi no poste, Schindler Siqueira. Ai. Que tive que dizer. Sexta-feira, encerrando o Paralelo 30 desta semana. Agradeço muito a presença de vocês aqui, a construção desse espaço que nos é muito caro. A reprise desta edição pode ser assistida às 23 horas, 11 da noite, no canal 15 da NET ou no www.furgtv.furg.br. A gente volta ao vivo, segunda-feira, às 11 horas da manhã. Até lá. Nossa programação tem o apoio cultural de Taxar Joias, sempre uma revendedora perto de você.